Amém? Eu saúdo a todos numa boa noite na paz do Senhor. Amém, irmãos? Motivo de alegria nós estamos aqui na casa do Senhor, né, irmãos? Depois de um dia, de um calor escaldante, mas nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Eu creio, porque eu estou aqui para adorar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Sabia que é um chamado dEle nós estarmos aqui? Estar aqui adorando, com a nossa vida aqui, dedicando o nosso glória, nosso aleluia, para esse Deus maravilhoso, para esse Deus poderoso, né, que morreu lá na cruz por amor da minha vida e da sua vida. Amém, irmãos? Eu quero, né, fazer aquilo que o Senhor me deu, sem demora, né, para nós, porque a palavra do Senhor não é para nos cansar, é para nos dar direção, é para nos dar vitória, amém? Então vamos lá em nome de Jesus. Irmão, a palavra do Senhor já tinha colocado no meu coração, e quando o pastor falou, aí eu fui embora falando com o Senhor, Senhor, tá essa no meu coração, mas se não é a que o Senhor quer, muda, e aí eu fui orando assim, e o Senhor não mudou. Então, Ele sabe porquê da palavra. Ele sabe o que Ele quer para cada um de nós nessa noite, amém? Eu quero ler aqui para os irmãos um livro conhecido de todos, Jeremias, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome. Irmãos, não é proibido glorificar o nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Se nós deitamos, dormimos e levantamos, é a honra e glória dele, irmãos. Então vamos glorificar o Senhor. Eu gosto de glorificar a Deus, irmãos. Não importa a situação, eu gosto de glorificar, porque Ele me acorda toda manhã. Então eu já levanto agradecendo. E o Senhor tem falado conosco. Nós temos ouvido a boca do Senhor falar através de todos que sobem aqui, né? Que é para nós agradecer, que é para nós buscar, que é para nós obedecer. Então, que toda palavra que nós ouvimos, irmãos, nós possamos guardar, obedecer e pôr em prática, amém? Vamos lá rapidamente, né? Vamos para a palavra, para ver o que o Senhor quer de nós essa noite. Eu sei que nós conhecemos, eu conheço já essa palavra. Mas a palavra do Senhor, ela se renova. Toda vez que eu leio ela me fortalece. Porque nós temos que ser fortalecidos todos os dias da nossa vida. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter que estar buscando essa palavra. E às vezes nós abrimos, é a mesma palavra que até outro irmão já pregou, mas o Senhor sabe que eu preciso dela, que você precisa dela. Então Ele vai sempre nos estar lembrando de alguma coisa aqui na palavra. A irmã que teve pessoas que já falaram isso para mim, nossa, irmã, mas eu ouvi essa palavra ontem, eu falei, porque é sinal que o Senhor quer que você ouça, é sinal que Deus quer ainda, tem algo na sua vida que precisa, então, às vezes é ser mudado. Por isso que o Senhor fala conosco, e eu leio a palavra dele, irmãos, e eu não canso de aprender, esses anos todos. Eu não sei se muitos já sabem, eu nasci no berço evangélico, mas com 12 anos eu aceitei Jesus mesmo. Com 12 anos eu decidi servir Ele, porque eu já tinha noção que Ele é o melhor caminho, que não há outro caminho. E até hoje são as mesmas palavras na Bíblia, mas ela se renova todos os dias na minha vida. E sabe o que o Senhor fala? Ela renova todos os dias na sua vida também. Não é só na minha vida, não. Se você abrir essa palavra com fé, ela vai te renovar todos os dias da sua vida, amém? Então vamos começar aqui. Eu vou ler aqui, né, irmãos? O 1, o 2, o 3, para os irmãos entenderem, né? É o livro de Jeremias, o chamado de Jeremias. Aqui fala palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estava em Ananote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, o Senhor começou agora aqui falar com Jeremias, porque Jeremias, irmãos, foi chamado para profetizar para o povo de Judá, um povo que se desviou da presença do Senhor, um povo que já não estava mais obedecendo a palavra do Senhor, e Deus chamou Jeremias e falou que ia usar ele.
O Senhor Jesus chamou e falou que ia usar ele. E nessa noite, o Senhor já começa falando para mim e para você. O Senhor quer nos usar. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para a sua vida. Mas se coloque na posição, porque Ele quer te usar. Amém? Vamos ler, né, para os irmãos não ficar de pé muito tempo, e que eu gosto de falar, tá, irmão? De Jesus, mas vamos ler. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, ou te constituí, em algumas traduções, as nações te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias disse, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém, disse-me o Senhor, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca e disse-me, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém, irmãos? Pode sentar, irmãos, que eu vou explicando, vou continuando aqui para os irmãos não cansar, e vamos glorificar o nome do Senhor, porque nessa noite, a palavra do Senhor vem falar para mim e para você, antes que nós fôssemos formados, o Senhor já nos conhecia. Foi palavras para Jeremias, mas nós vivemos a palavra do Senhor, então tudo que está aqui dentro é para nós. É para nós pôr em prática no dia de hoje. Não importa se é puxão de orelha, se é varada, é para nós também. Porque o Senhor, Ele corrige, mas Ele cura. E aqui na palavra fala que Ele faz ferida, Ele mesmo cicatriza. Amém? E aqui o Senhor já vem falando para mim e para você, antes que te formasse no ventre. Irmãos, antes que nós fôssemos formados. O Senhor falando essas palavras para Jeremias, mas hoje eu trago para nós nessa noite, eu trago para mim, trago para você. Antes que nós fôssemos formados, antes que os nossos pais nos fizessem, mesmo planejando ou não, o Senhor já me conhecia, o Senhor já te conhecia. Por isso nós estamos aqui nessa noite, pelo chamado do Senhor nas nossas vidas. E foi isso que o Senhor falou para Jeremias. E aqui no 6 ele fala, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino ou uma criança. Eu meditando com o Senhor, Jeremias, ele deve ter tido um medo, como eu tenho medo, tá, irmãos? Eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor, mas o Senhor que tem me conduzido, porque Ele quer que eu faça a vontade dEle. E Jeremias ia ter que falar com o povo que tinha voltado para a idolatria, um povo que não estava dando mais ouvido à palavra do Senhor. Ele iria ter que falar com reis, e ele ficou com medo. Por isso que aqui ele fala, ele se coloca aqui, porque isso que quer dizer, ele se colocou falando com o Senhor, Senhor, eu não sei falar, né? Eu sou como uma criança. Nessa noite o Senhor fala para mim, para você assim, não importa o que vão pensar, não importa o que acha, você vai abrir a boca, porque é o Senhor que está mandando. Porque foi o que o Senhor me falou quando eu falei, Senhor. O Senhor falou, vai, abre a tua boca. Foi sobre essa palavra que o Senhor me encorajou a falar dele. Porque o Senhor garante que não sou eu, não é você. É a presença do Senhor na nossa vida. E no 6, aí foi aonde ele falou, eu não sei falar. Quantas vezes, nós chegamos perante pessoas que a gente fica até com medo de falar, juíza, advogado, que um dia eu com a minha família fomos nos advogados, uma causa da minha mãe, e ele falou para nós assim, pela opinião minha de advogado, não tem como vocês ganhar não. Nós falamos, não, em nome de Jesus, nós vamos ganhar sim. O Senhor vai dar vitória para minha mãe sim. Aí ele deu aquele sorrisinho sarcástico, como disse, então continua buscando. Nós falamos, em nome de Jesus, nós vamos buscar. E a bênção está chegando, irmão. Já está chegando, já tem prazo, dia determinado para chegar, para a honra e glória do Senhor. Foi o que Deus falou para Jeremias e o que Ele fala para você nessa noite. Você entrou aqui para ouvir isso. Não é você, não sou eu, é o Senhor. Lá no seu serviço, na sua escola, na sua casa, na sua rua, o Senhor tem te usado. Deixa o Senhor falar, não tenha medo não. No seu lar, na sua família, não tenha medo não. Ou seja, diante de quem for, porque quem vai colocar a palavra
é o Senhor Jesus. Como ele fez com Jeremias, como ele falou, ó, eu que vou falar para você. E você entrou nessa noite, o Senhor não mente. Porque Deus quer que você coloque em prática o que Deus está falando aqui. O que Deus falou para Jeremias. E aqui fala assim, ó, no 7. Porém, disse-me o Senhor, não digas eu sou um menino. Não diga que você não pode. O Senhor me chamou a atenção e falou, não diga que não pode, porque eu vou te usar. Aí sabe o que o Senhor começou a trazer à minha memória? O Deus que ele é maravilhoso, como que eu vou recusar de falar dele? Como você vai recusar de falar desse Deus maravilhoso? Não é porque, ele me cura, ele abre a porta. Não, ele morreu por mim naquela cruz, eu sendo pecador, nós somos falhos pecadores, irmãos. Olha o que ele fez por nós. Então ele está chamando a minha vida e a sua vida. E hoje, em especial, você sabe que é com você. Você queria ouvir uma palavra e o Senhor está falando com você, certo? Não diga eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Irmãos, nós temos falado, Senhor, para nossa família, na nossa rua, no nosso serviço, na nossa escola, como nós estamos agindo diante desse Deus maravilhoso que chamou a minha vida e a sua vida. Porque ele não me chamou, não. Não é só quem sobe aqui para trazer uma palavra que é chamado. Você que está aí é privilegiado, chamado do Senhor, porque nessa noite nós estamos aqui, né, com esse calor escaldante que veio o dia inteiro, mas nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Isso é um chamado na sua vida. Você está atendendo o chamado do Senhor, de estar na casa dele adorando, de estar na casa dele glorificando, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então, nessa noite, dê ouvido o que o Senhor está falando. Em Apocalipse fala, ó, quem tem ouvido, ouça. O Senhor, ele está nos conduzindo, ele está nos dando direção. Se você não obedecer, não reclame, porque o Senhor tem falado. Eu sempre falo lá na minha casa com meus filhos, que o Senhor tem falado. Como eu fico maravilhado de ouvir, de entrar aqui na casa do Senhor, principalmente, e o Senhor está falando conosco. Se você sai, se você está ouvindo uma pregação, o Senhor está falando. Então não tem como nós falar que o Senhor não está falando. Amém, irmãos? Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Aí no 8 ele vem falando assim, ó, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Nessa noite, olha que palavra, irmão. Não temas o que está acontecendo na sua vida. O Senhor falou isso para Jeremias, não temas. Eu vou estar com você, sou eu que vou falar. Porque é difícil, né, irmãos? A gente falar de Jesus, eu sei que é. Quantas vezes eu encontro com a pessoa, a pessoa chega em mim para pedir um conselho, eu falo, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aceita Jesus, vai para o caminho do Senhor. Irmãos, a pessoa não responde nada, mas ela continua na mesma vida errada. E Jeremias, ele ia falar com reis, né? Entre aspas, sacerdotes, né? Que diziam ser o povo que estava com o coração duro. Mas o Senhor falou, ó, não temas. Não temos diante de nenhum problema, irmãos. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você está passando. Mas nessa noite, o Senhor fala para mim e para você, não temas, porque eu estou contigo. Não temas. Pode orar, pode determinar com autoridade, como o nosso pastor tem nos ensinado aqui de ensino. O Senhor, quando nós buscamos, quando nós temos intimidade com Ele, nós temos toda a autoridade dEle, irmãos. Então, o inimigo não vai prevalecer, o mal não vai prevalecer na minha vida, na vida da sua família, porque o Senhor é contigo. E aqui no 9, o Senhor estendeu a sua mão e tocou, o Jeremias falando, ó. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me, eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Tá vendo o que eu acabei de falar no começo? Não sou eu, não é você. É o Senhor Jesus. Irmão, e pode ter certeza que isso acontece. Não é só na minha vida, não, vai acontecer na sua vida também. Começa a ter comunhão com Deus, começa a ter intimidade com o Senhor, começa a ler a palavra, começa a obedecer, começa a dar ouvido ao chamado que o Senhor tem na vida de vocês, para vocês verem. Vocês vão viver isso, irmão, é maravilhoso. Você, sabe, tá diante de uma situação e o Senhor fala assim. E aí você vê a situação entrando no eixo. Fala assim. A carne muitas vezes quer falar do jeito, mas quem obedece a voz do Senhor, quem obedece o chamado, faz a vontade dele.
O Senhor fala nessa noite. Você tem dado ouvido ao chamado do Senhor? Bom, é o Senhor que manda falar. Eu escrevi uma coisa aqui, o Senhor está falando aqui, ó. Você tem dado ouvido ao chamado do Senhor? Você tem feito o que Ele tem te pedido? Faça. Faça, porque você vai ver as mãos do Senhor. Eu não sei qual área da sua vida você precisa de vitória, você precisa de resposta. Só que antes, o Senhor quer que você se coloque na presença dEle. Porque Jeremias era chamado. E outra coisa, irmãos, Jeremias foi chamado jovem para falar do Senhor. Ah, irmão, eu aceitei Jesus há pouco tempo. Ô, glória, atende o chamado do Senhor. Eu nasci, eu fui ouvindo. Mas se você aceitou agora, não tem diferença de mim que aceitou. Aceita o chamado do Senhor. Dá ouvido para o Senhor. Porque Ele quer mostrar que o Senhor fala nessa noite. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer abençoar a sua família. Ele quer abençoar seu ministério, que eu não sei qual é. O Senhor tem aqui o dom, o chamado para cada um. Mas o Senhor fala. E quando Ele fala, eu creio no que Ele fala. Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai abençoar o seu chamado. Ele coloca na presença dEle. Para você saber o que Ele quer. O que nós podemos fazer mais para o Senhor. Eu nasci, eu dirigi louvor, eu fui obreira até os quase 40 anos. E o Senhor falando assim, ó, você vai levar minha palavra. E eu falava assim, Jesus, tem misericórdia. Eu acho lindo, pastor, deixa os pastores, Senhor. Mas o Senhor queria que eu tenho que falar desse, sabe por quê? Eu tenho vivido o que o Senhor tem feito na minha vida. Nós temos vivido e nós não podemos nos calar. Aconteça o que acontecer, nós não podemos deixar de falar desse Deus maravilhoso que está conosco. Não é porque eu tive um diagnóstico médico negativo que eu vou parar de falar do Senhor, não, irmãos. Ele continua sendo Deus na minha vida. Ele continua sendo Deus na minha família. Ele continua sendo Deus nas pessoas a qual tem chegado até mim. A gente tem orado, o Senhor tem dado vitória. Por isso, eu me coloco na presença dele todos os dias. E nessa noite, ele fala para mim e para você: se coloque mais e mais na minha presença. Eu quero te usar. Não temas. Porque Jeremias ia estar diante desse povo e falando o que o Senhor estava mandando. O que o Senhor te mandar. Não tenha medo. Você entrou aqui nessa noite falando assim: Senhor, fala comigo. O Senhor está falando, não tenha medo não. Se você está buscando Deus, se você está lendo a palavra, se você está obedecendo, é o Senhor que vai falar através da sua boca, sim. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo, amém? Glória a Deus, aleluia. E olha só como que o Senhor confirma para Jeremias que ele estava na vida dele, que ele estava nas palavras dele, e ele confirma para nós. Olha aqui no 10, ó. Deixa eu ver se é o 10 mesmo. Oh, glória a Deus. Não, o 11, ó. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Olha que confirmação, irmão, glória a Deus. O Senhor falou: você está vendo isso? Eu velo pela minha palavra. Se o Senhor está falando, sabe o que o Senhor está querendo dizer? Você não entendeu, né? Porque você não glorificou. O Senhor está falando que Ele está contigo. Ele está. Ele está falando para você não temer, não temas. Não temas. Não temos problema. Eu não temo a dificuldade, eu não temo a enfermidade. Porque maior é o que está na minha vida. Tudo que acontece na nossa vida é um propósito. O Senhor sabe. O Senhor, eu entendo tudo que o Senhor, que eu estou passando, eu sei que é um propósito de Deus. Sabe? O Senhor, Ele quer ver isso em nós. Nós não temos que olhar para os problemas, para as dificuldades, não, irmãos. Nós temos que olhar para o Senhor. O Senhor está comigo, o Senhor está tocando na minha saúde todos os dias. E enquanto Ele permitiu eu levantar, enquanto Ele permitiu eu falar dele, eu estou falando, porque eu creio nele. A hora que Ele ordenar uma palavra, Ele me cura. Se Ele não ordenar, não tem problema, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus na minha vida. E eu não vou deixar de falar que Ele é o Jesus que veio para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar e para curar também. E para curar também, a sua cura vai chegar. Cura interior, cura física, porque como a maioria do ser humano, nós temos conflito, às vezes com nós mesmo, irmão. Às vezes tem, eu não sei se acontece, você tem dia que a gente acorda, você acorda assim inquieto, você não sabe o que é isso, mas é um conflito espiritual, é conflito dentro da gente. Nós somos seres humanos, nós temos isso. Eu sempre falo isso pro meu esposo. Às vezes ele acorda, pode falar, né, amor? Eu gosto de dar a minha família como exemplo, tá, irmãos?
eles brigam comigo. Mas às vezes ele acorda e fala, amor, não estou bem. Eu falo, amor, dobre o joelho, vai orar. Vai lá. Porque às vezes eu estou, né, falando com alguém, orando, mandando. Aí eu falo, amor, vai lá orar. Mas daqui a pouco eu vou também, eu oro junto com ele. Só que há momentos que mesmo nós sendo casados, há conflitos interiores meus que é eu e Deus. Então, entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Porque há momentos, houve na vida de Jeremias. Se você for estudar, é que a gente está no culto, mas se a gente, quando o pastor for dar um ensino aí para nós que for falar, você pode estudar. Ele tinha conflito que nem nós todos temos, nós somos seres humanos. Mas o Senhor estava com ele, o Senhor curou, o Senhor me curou e o Senhor vai te curar nessa noite. Eu não sei o que tem te incomodado, qual o conflito interior que tem vindo contra a sua vida, porque vem. Mas o Senhor nessa noite, o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai está aqui nessa noite. E Ele fala nessa noite para mim e para você, não temos, como Ele falou para Jeremias. Jeremias falou, o povo, coração duro, como nós temos vindo hoje. A maioria não dá ouvido, mas Jeremias foi fazendo o que o Senhor queria. Ele estava cumprindo o chamado de Deus na vida dele. O Senhor quer que você cumpra o chamado que Deus tem na sua vida. O Senhor está falando aqui nessa noite, irmão, como todos os dias, hoje não é diferente, porque a palavra é dele. Quem está falando aqui é a palavra do Senhor, não sou eu. E aqui, para nós terminarmos, em nome de Jesus, para nós orarmos, porque eu já sinto a presença do Senhor desde o momento que nós entramos ali. E agora o Senhor falando, nos encorajando. Irmãos, maravilha de Deus está na casa do Senhor. Maravilha de Deus, nós estamos aqui glorificando. E olha aqui, ó, no 19, para nós terminarmos. Senhor Deus falando com Jeremias. E pelejarão contra ti. Muitos não vão dar ouvido, né? Muitos vão até se levantar mesmo. Até no meio da família, vizinhos, seja quem for, pode não aceitar, não concordar. Mas Jeremias estava ali fazendo o que o Senhor queria, cumprindo o chamado. Como nós temos um chamado aqui, de falar do Senhor Jesus. De falar que Ele está voltando. Que Ele quer que o povo se arrependa. Porque se arrepender, Ele perdoa. Porque Ele é o nosso Salvador. E olha aqui para fechar essa palavra. Porque para fechar o que o Senhor mandou eu falar. Porque é Ele que está falando. Não sou eu. Não é eu que vou livrar ninguém. Porque é o Senhor que tem me livrado todos os dias. É o Senhor que tem livrado a minha família. É o Senhor que tem livrado cada irmão. Porque eu creio que se a gente perguntar aqui, cada um de vocês sabe que Deus tem nos livrado. E fala aqui no 19. E pelejarão contra ti. Mas não prevalecerão contra ti. Oh, glória a Deus! Irmãos, pode não aceitar a palavra, pode nos rejeitar, pode ficar com raiva, porque eu sou contigo, diz o Senhor. E olha, irmã, olha o que o Senhor fala, o Senhor está chamando minha atenção aqui, ó. Fala no 18, porque eis que hoje te ponho como cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra todos os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Sabe quem que é isso aqui? Ninguém que estava dando para ele, só que sabe quem que é o muro forte? O Senhor Jesus. Sabe quem é a torre forte na nossa vida? É o Senhor Jesus. Nós não somos nada, quem é tudo na nossa vida é o Senhor. Então, é o Senhor na nossa vida. E aí é onde entra no 19, é onde eu já falei. O Senhor manda dizer de novo, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo. Oh, glória, Surimi canta lá. O Senhor fala nessa noite, eu sou contigo. Por que tanto medo se eu sou contigo? Por que tanta dúvida? Se eu sou contigo, irmão, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso que sabe todas as coisas. Por quê? Hoje o Senhor está tirando esse medo. O Senhor está te curando. E está garantido para você que aconteça o que acontecer, levante, ou seja, qual for o levante, não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Oh, glória a Deus, você entendeu? O Senhor é contigo para te livrar. Quem tem te livrado é o Senhor. Não era mais, olha, o Senhor fala agora, não era mais para você estar na terra.
não era mais. Mas o Senhor está te dando chance de ouvir o chamado dele. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. E se você vier fazer a vontade do Senhor, do jeito que Ele quer, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Oh, glória, aleluia. Você pode sair daqui com a resposta nessa noite, porque você entrou aqui falando para o Senhor. Irmãos, todos nós entramos aqui para ouvir a voz do Senhor. Só que quando o Senhor mostra a pessoa específica, é porque o Senhor sabe a forma que essa pessoa entrou. E você entrou. E o Senhor está aqui. E Ele não mente. Porque Ele falou o dia inteiro comigo. Vai entrar alguém ali. Fala para ela que prevalecerá. Pode levantar. Mas não vai nada prevalecer.